Sabe quando a gente tá vendo um filme, uma série em inglês e entende cada palavra separada? Tipo, put up with, mas a frase inteira, put up with, não faz o menor sentido. Totalmente. É uma sensação muito frustrante, né? Parece que tem um código secreto que ninguém contou pra gente. É a armadilha perfeita. E o interessante é que essa mágica que você chamou não é aleatória. Existe uma lógica por trás dela e é exatamente isso que a gente vai tentar decifrar hoje. E para isso a gente vai usar um guia gramatical excelente, né? Que explora justamente isso. Exato, ele mostra como essas palavrinhas, as preposições, são as verdadeiras chaves para destravar o inglês do dia a dia. Então a nossa missão hoje é hackear esse código, é entender por que, sei lá, look for é procurar e look after é cuidar. Porque honestamente, a primeira vez que eu vi isso, minha cabeça deu um nó. Não tem conexão óbvia, né? Nenhuma. E dominar isso é macalho, de verdade. É o que transforma uma comunicação meio robótica em algo fluido, natural. A conversa do dia a dia. A conversa do cafezinho, do escritório, tá lotada dessas expressões. É a diferença entre só falar a língua e realmente viver a língua. Ok, então vamos começar pelo começo, pela primeira barreira. Algumas palavras parecem que nasceram grudadas em certas preposições. Elas vêm num pacote só. Isso. O exemplo clássico que o guia traz é interested in. É sempre assim, né? I'm interested in politics. Nunca interested of ou about. Nunca. E não é por acaso. A preposição, nesse caso, ela completa a ideia. Se você está interessado, a pergunta que fica no ar é: interessado em quê? Ah, claro. O in faz essa ponte. É como um conector que liga o sentimento, o interested, ao objeto daquele sentimento. A lógica é que o adjetivo sozinho deixa uma ideia incompleta. Coisa só. Mas aí a coisa complica um pouquinho. Eu vi um exemplo aqui que me chamou a atenção. To care for. Ah, esse é ótimo. Porque ele mostra que mesmo dentro dessas regras, o contexto é rei. To care for pode ter dois significados bem diferentes. Se eu digo, Maria is caring for her sick mother, o que isso te soa? Soa como cuidar de, no sentido físico, de dar assistência para a mãe doente. Exato. Agora, e se eu disser, Jim really cares for Barbara? Pera aí já muda tudo. Muda, né? Parece que ele gosta dela, que tem um afeto, um carinho. Então a mesma expressão, care for, pode ser tanto cuidar de alguém doente, quanto gostar de alguém. Isso, parece uma armadilha. É, uma baita armadilha. E a resposta, como quase sempre com essas expressões, é 100% contexto. Não tem outra pista na frase. É por isso que estar imerso na língua, ouvindo e lendo, é tão crucial. A gente começa a sentir essas nuances. Ok, então temos esses pares fixos, alguns até com significados duplos, mas o verdadeiro caos começa quando a preposição não só completa o verbo, mas muda ele da água para o vinho. Exatamente. É aí que entram os famosos phrasal verbs, certo? Exatamente. E aqui a gente entende uma coisa fundamental sobre a estrutura do inglês. É uma língua que evoluiu para ser muito modular. Modular, como assim? Em vez de ter milhares de verbos únicos para cada ação, como algumas línguas latinas, o inglês prefere usar um kit de Lego. Ele pega verbos super comuns como get, put, take e vai combinando com essas pecinhas, as partículas, para criar significados novos. Um kit de Lego. Nossa, gostei da analogia. E o exemplo do verbo to come ilustra isso perfeitamente. Sim. Se eu digo he came into the room, é literal. Ele entrou na sala. O into só mostra a direção. Simples. Mas aí o guia traz outra frase. The man came to after a few minutes. E aí? O que significa? Não tem nada a ver com movimento, né? Nada. Significa que ele recobrou consciência. Ele estava desmaiado e voltou a si. É um salto de significado gigantesco? É impossível adivinhar isso só olhando para come e to. É como se fosse uma palavra completamente nova. Mas é uma palavra nova, e essa é a virada de chave. A gente para de tentar traduzir as peças e passa a entender o bloco inteiro. É por isso que essa estratégia do kit de Lego é tão eficiente para a língua, mas tão desafiadora para quem aprende. Para tentar organizar esse universo, vamos agrupar alguns exemplos por tema, como o guia sugere. Que tal começar com coisas do dia a dia, com os verbos be e get? Eles estão em todo lugar.
Perfeito. Com be, os exemplos mais simples são be in e be out, né? Is John in, para saber se ele está no escritório, ou no, he's out. Isso. E a mesma lógica vale para be on e be off, que a gente usa para eletrônicos. The TV's on. Tá ligada. Please turn the lights off. Apague as luzes. Até aí tudo bem, é quase literal. É quase literal, mas é quando a gente vai pro abstrato que o kit de Lego mostra seu poder. Tipo, be on to something. Isso não tem nada a ver com estar em cima de alguma coisa fisicamente. De jeito nenhum. Significa que você está no caminho certo de uma descoberta, que encontrou uma pista importante. Um detetive no filme diria, I think we're onto something here. E tem o primo dele, que é o be up to something. Ah, esse é ótimo. Be up to no good. Sempre me dá a imagem de duas crianças com cara de quem vai aprontar. Exato. Significa que alguém está planejando algo. Geralmente algo errado, meio suspeito. Those kids are quiet, they must be up to something. Exatamente. A preposição up aí dá uma ideia de atividade, de algo acontecendo nos bastidores. Agora, vamos para o get. Uma única preposição muda a intenção de forma radical. Sim. Get back é simples. Retornar. I just got back from my trip. Mas e se eu adicionar um at? Get back at. Uau! Muda de um retorno neutro para vingança. I'll get back at you for this. A intenção vai de 0 a 100 só com a adição de at. É incrível como uma palavra de duas letras carrega tanto peso. Demais. E é por isso que não dá para ignorá-las. Tem também o get into it. Literalmente, entrar nisso. Mas o que realmente significa é começar uma discussão, uma briga. Ah! They got into it over politics. É uma expressão que se ouve o tempo todo e que seria impossível de decifrar palavra por palavra. Entendi a lógica com get e be, que são verbos de estado ou ação. Mas e quando a gente fala de interação entre pessoas? O guia também fala de verbos como ask e talk, certo? Sim, e eles seguem o mesmo padrão. Ask out é um clássico. Convidar alguém para um encontro. Sim. Talk over é discutir um assunto a fundo. Mas o campeão de utilidade nesse grupo que todo mundo precisa saber é put up with. Tolerar, aguentar. I can't put up with the noise anymore. É uma daquelas que quando a gente aprende, começa a ver em todo lugar. Exato. E falando em put, esse verbo é um camaleão, né? Put on parece simples, mas não é? Put on é um caso de estudo. O significado mais comum que todo mundo aprende é vestir. She put on her coat. Certo. Mas aí eu vejo a frase he's not really sick, he's just putting on. Nesse caso, putting on é fingir. Ele tá fazendo uma cena. Já é um segundo significado bem diferente. Completamente. E tem um terceiro, ainda mais informal. Imagine que um amigo te conta uma história absurda, inacreditável. Você pode olhar para ele e dizer, "You're putting me on." Você tá de brincadeira comigo? Tá me zoando? Exatamente isso. A mesma estrutura, put on. 3 significados distintos. Vestir, fingir e brincar. Só o contexto te diz qual é qual. Isso é fascinante. O último grupo temático que eu separei aqui é o de ações com mais impacto, com verbos como kick, knock e take. Kick off, por exemplo. Vem do futebol, o pontapé inicial. Isso. Então, hoje em dia, a gente usa para dizer começar algo. Let's kick off the meeting at 9. Perfeito. Mas kick off também tem um segundo significado. Uma gíria bem informal e um pouco grosseira para morrer. Nossa, sério? Sim. The old cat finally kicked off. É uma mudança de tom e de registro absurda. Então, o contexto e a formalidade da situação são tudo. E nesse mesmo campo temos take over, que é super comum no mundo dos negócios, significando assumir o controle. The big tech company is trying to take over its rival. E aqui acontece um fenômeno linguístico muito legal. Esses phrasal verbs são tão integrados à língua que eles mesmos viram substantivos. Como assim? O verbo take over, que é assumir o controle, vira o substantivo a takeover, que é uma aquisição de empresa. Ah, é verdade. Como kickoff, que é começar, vira the kickoff, o pontapé inicial, o início de um evento. Exatamente. Ou o verbo knock off, que pode significar fazer uma cópia barata de algo. Disso nasce o substantivo, a knock-off,
que é uma falsificação, uma imitação. Uau! Isso mostra que não são só expressões casuais, elas são blocos de construção fundamentais do vocabulário do inglês moderno. Ok, entendi os significados, mas e na hora de montar a frase? A ordem das palavras importa? Porque às vezes eu ouço turn the light on e outras vezes turn on the light. Parece que tanto faz. Ótima pergunta. E a resposta é: depende. Para um grupo muito grande desses verbos, os chamados separáveis, existe uma regra gramatical crucial. Ok. Se o objeto da ação for um substantivo como the light, your coat, the music, você tem flexibilidade. As duas formas que você falou estão perfeitas. Turn on the light e turn the light on. Ah, então é por isso. Com os substantivos, a ordem é livre. Mas, e esse é o pulo do gato. Se você substituir esse substantivo por um pronome como it, them, him ou her, a regra muda. O pronome obrigatoriamente tem que ir no meio. No meio. Entre o verbo e a partícula. Entendi. Então, turn on the light vira turn it on. Eu não poderia dizer turn on it. Nunca. Turn on it soa completamente errado para um falante nativo. É um detalhe pequeno que faz uma diferença enorme na fluidez e na naturalidade da fala. Então, para fixar, com um substantivo, we knocked down the wall ou we knocked the wall down. As duas funcionam. Certo. Mas se for um pronome, só tem uma opção. We knocked it down. O pronome fica espremido ali no meio. Entendi. É uma daquelas regras que, depois que a gente aprende, não esquece mais. E que limpa um dos erros mais comuns de quem está aprendendo inglês. Então, o que eu levo de mais importante dessa nossa conversa? Primeiro, que algumas palavras têm parceiros fixos, tipo interested in, e a gente precisa aceitar. Isso. Segundo, e o principal, é que o inglês usa esse sistema de Lego, os phrasal verbs, para criar um vocabulário gigante a partir de poucas peças. E entender isso é a chave para a fluência. E terceiro, que para muitos desses verbos, a posição do pronome não é negociável. Ele sempre fica no meio. Dominar essa pequena regra já eleva o nível do inglês instantaneamente. O guia termina com um conselho que eu achei muito bom, muito prático. Sim, que é basicamente, não pire tentando decorar listas gigantescas. Isso não funciona. O mais importante é desenvolver a curiosidade. Sim. Quando encontrar uma combinação de verbo e preposição que não faz sentido literal, como put up with, não ignore. Abrace a confusão e corra para um bom dicionário. É esse hábito que constrói o vocabulário de verdade. E isso me deixa com uma última reflexão. A gente viu hoje como muitas dessas expressões são, na verdade, metáforas visuais. To get behind an idea, que é apoiar uma ideia, é quase como se a gente estivesse fisicamente se posicionando atrás dela, dando suporte. É uma boa imagem. Será que essa forma de pensar, de buscar a imagem, a metáfora por trás da combinação de palavras, não pode ser uma ferramenta para decifrar outros phrasal verbs que a gente encontrar por aí? Fica a reflexão.